boa tarde, dia, mais tarde já, de salvação. Quero falar para você que todas as vezes que eu uso esse verbo, salvação, é porque no meu coração arde um desejo muito grande que todos, grandes e pequenos, pretos e brancos, ricos e pobres, sábios e ignorantes, sejam salvos. E a Bíblia Sagrada diz no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 12, diz o texto que nunca se foi dado nome pelo qual devamos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus Cristo. E é este nome que nesta composição eu, na minha simplicidade, na minha humildade, por que não até afirmar, na minha ignorância, pois eu nunca estudei, talvez irei me atrapalhar, o meu português, o meu vocabulário não é correto, porque eu nunca fui em uma escola, analfa de pai, beta de mãe, ignorante brutal, nem a letra do A com B sabia formar, pois os meus estudos era só como praticar a iniquidade desde pequeno. Cresci no mundo, submundo, mundo errado, de droga, de crime. E antes de entrar nesta composição, eu falei para o meu companheiro, 30 anos atrás, 32 anos atrás, que eu estou no Evangelho. Essa mão que quando entrava dentro de composições como essa, era para cometer delitos e assaltos, porque há 30 anos atrás era uma bagunça, principalmente nesta linha de Comoviana. E eu falei para ele, as mãos que um dia eu usei para cometer delitos e crimes, hoje eu uso a voz. Para quê? Para dizer para você que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Mas por que eu uso a minha voz para dizer para você? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os teus pecados, e venha assim hoje, nesta composição, nesse vagão, o tempo do refrigério, pela presença de Jesus Cristo. Por quê? Porque na época que eu era perverso, eu não tinha paz. Por isso eu vivia sobre a dependência química de álcool, prostituição, noitadas, zoeiras, como diz o povo aí fora. E vivi uma vida dissoluta de pecado. E a cada passo que eu dava, tentava me afundar ainda mais, porque buscava para a minha vida um escape para preencher o quê? Um vazio que havia na minha alma. Mas um dia, 32 anos atrás, jogado ali na Praça da Sé, no meio da praça, meio-dia, sol quente, catigante, dominado pelas drogas que havia consumido toda a madrugada. E ali alguém, uma senhora de aproximadamente 80 anos, olhou para a minha vida, para mim e falou, moço, ela usou a voz dela, falou, Jesus te ama, Ele pode mudar a tua história, a tua vida. Eu até usei de ironia apontando para mim e falei, com gesto, não com as palavras, só apontei. Deu para entender, eu falava no meu pensamento, desse jeito, olha para a minha situação, drogado, algo naquele dia não, mas drogado foi a noite toda, cheirando, e eu olhava e falava, olha para a minha situação, minha senhora. Ela ainda entendia o recado, a mensagem, e apontava para mim e falava, eu deitado na cama, no meio da praça, 32 anos atrás, e falava, é assim mesmo que Ele te quer. Porque Ele veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Ele morreu na cruz por tua causa. E Ele quer mudar a tua história. Aquela senhora foi embora, eu levantei daquela praça, andei, tomei o metrô, fui para Jabapá, chegando ali no Bosque da Saúde, comecei a refletir naquelas palavras. Aquele moço que durante toda a minha vida no submundo do crime cresci ali nas ruas, 10 anos, 11 anos, 12 anos, na rua fazendo mal para as pessoas,
Eu comecei a analisar durante só uma semana. Eu tinha 23 anos de idade, quando isso me ocorreu. E durante até os 23, era só vida errada, cadeia, sofrimento, FEBEM. E eu parei durante só uma semana, me resistindo, mas sem querer ir para a vida, falando comigo mesmo. Pô, eu vou consumir. Mas o que aquela mulher falou tem fundamento. Se tem alguém que se preocupa comigo, se tem alguém que se interessa por mim, se tem alguém que quer mudar a minha história, a minha vida, então o que é que eu estou fazendo aqui? Por que eu vou morrer 23 anos de idade? Pera aí. E comecei a pensar, uma semana depois, eu tomei a decisão melhor da minha vida. Entrando em uma residência onde ali havia uns crentes ensaiando hinos da igreja. E eu me assentei na cadeira daqueles crentes, naquela sala. Não era culto nem nada. E ali eu comecei a ouvir aquela mulher que estava ali, dona da casa, chegou para mim, eu sentado, acompanhando o convite de uma parente minha. E de repente ela veio na minha direção, não era culto nem nada, era um ensaio em uma casa para cantar em uma igreja. E ela falou: moço, tudo que aquela senhora havia falado para mim uma semana antes, ela falou para mim. Jesus te ama, tem plano de salvação na tua vida, Ele tem resgate para você, Ele pode mudar a tua história e fazer de você uma bênção, um instrumento na terra. Você não vai morrer, só se você quiser. E na mesma hora que ela me falou aquilo, e ela falou assim: você quer aceitar esse Jesus? Eu falei para ela: se Ele me aceitar, eu estou aqui, eu quero sair da vida. Foi naquele dia que Deus marcou o encontro comigo. Tudo isso por causa de quê, pregador? Por causa de uma voz. Talvez aquela senhora era que nem eu, não tinha faculdade, talvez ela tinha estudo, mas o português dela não era correto. Ela se atrapalhava no seu vocabulário quando ela se expressou até Jesus. Mas eu entendi a mensagem e eu uso nessa composição. Não sou vagabundo hoje, tenho a minha esposa aqui, maravilhosa, amo. Tenho uma família linda, tenho um trabalho. Hoje não mais eu trabalho para a sociedade, mas eu trabalho para a sociedade. Aquele moço que só regredia, hoje eu ajudo pessoas a progredir, prosperar e ir para frente. Então por isso que quando eu entro em lugares como esse, ainda que você não vai ver o conterno com a gravata ou a Bíblia na mão, mas a minha voz, ela é capaz para te dizer: se você quiser, hoje Deus marca um encontro na tua vida e Ele muda a tua história. Por quê? Porque eu não sou melhor do que você. Nem fui. Simplesmente eu dei o espaço para Deus. Abriu o meu coração e Ele mudou a minha vida. E Ele pode mudar